que a gente vai, né, a nossa ideia aqui, a proposta aqui pela UBEI, e a gente faz esses webinars, esses workshops, até com esse intuito, como você, Lucas, a gente captar pessoas, mostrar para as pessoas tecnologias que estão no mercado, tecnologias que nós vemos como um futuro, né, e não diferente de muitas outras que a gente vem ouvindo ao longo do tempo. A Microsoft nunca fica para trás, a gente sempre fala isso. Então, a Microsoft juntou tudo que ela possui de dados, né, no arcabouço que ela possui de relacionado, por exemplo, nesse caso, a dados, né, que é em específico o Fabric, ele é específico para quem trabalha com dados, e aí ele faz o meio que end-to-end, né, com dados de ponta a ponta. Então, o que que o Microsoft Fabric é? Vou me apresentar aqui, meu nome é Ricardo da Hora, sou Data Engineer aqui na UBEI, ajudo aqui a UBEI nesse tipo de trabalho, né? Não só com Fabric, com outras plataformas e serviços também. Então, depois eu deixo o meu contato, acredito que vocês já o tenham. Fiquem à vontade depois, se quiserem entrar em contato, me procurar no LinkedIn, para trocar ideia, porque eu estou sempre disposto. É algo que eu gosto muito de fazer. Então, vamos lá. Microsoft Fabric. Então, vamos colocar um exemplo assim. Quem já perdeu tempo, por exemplo, procurando onde estava um dado em algum determinado lugar? Né? Por exemplo, ou numa planilha, ou num Teams, ou até num relatório do Power BI. Então, o que o Fabric veio? Veio desmistificar essa complexidade que a gente tem quando a gente fala de dados, né? Quem já trabalha com dados da maneira tradicional, onde eu tenho lá um exemplo, eu tenho um storage, onde eu tenho os dados que são carregados ali, seja eles de uma base de dados, seja eles de arquivos, como, por exemplo, arquivos Parquet, uma planilha Excel, um CSV, e aí você tem que pegar esses dados, você tem que transformar esses dados, aí você vai usar um outro serviço, uma outra plataforma para transformar esses dados, aí você vai pegar esses dados, vai colocar em um outro lugar, que teoricamente hoje nós chamamos de warehouse, né? Você vai depositar esse dado que foi tratado em algum lugar para que ele seja, por exemplo, consumido num Power BI, se tratando de Microsoft. E aí lá no Power BI você vai construir os seus dashboards baseado nesse fluxo inteiro que eu acabei de mencionar. O Fabric veio para juntar isso tudo, colocar todas essas peças num único lugar e por trás disso fazer algo que teoricamente é trabalhoso, quando a gente fala da infraestrutura disso que eu acabei de comentar, o Fabric ele vai deixar algo bem tranquilo, bem fácil de você gerir, de você usar e, lógico, né? Ele vai atingir aí, o que é o propósito do Fabric, é atingir essas áreas, né? Como engenharia, ciência e o streaming. Então, imagina que a gente vai conseguir fazer tudo isso dentro do Fabric, né? Os workloads, por exemplo, que estão até descritos no slide aqui, né? Você tem o Data Factory, Data Engineer, Data Warehouse, Data Science e Real Time. O Data Factory dentro do Fabric, para quem já tem algum contato com os serviços Microsoft, os serviços Azure, para trabalhar com dados, o Data Factory é uma plataforma, um serviço que possui, né, que deixa esse trabalho de transformação, de captura de dados, né, você ingerir o dado. Só que aqui o Fabric ele tem até um ponto diferente o Data Factory do Fabric, é diferente do Data Factory, do Azure Data Factory, por esse motivo, por deixar as coisas mais simples. Vocês vão ver ao final, eu vou fazer uma pequena demonstração, e vocês vão ver que ele vai ser praticamente. Vocês não vão ver o Data Factory, mas ele está ali dentro, por trás. Então é algo muito, muito bacana para mim. Eu vejo isso como quando a gente fala de uma curva de aprendizagem, vamos imaginar que vocês pegaram um projeto que estão usando Fabric, vão passar isso para frente, vai entrar um outro engenheiro. A curva de aprendizagem que existe aqui, ela é muito grande. Então, por esse motivo, projetos que utilizam, por exemplo, plataformas como o Fabric, têm uma certa agilidade, diferente de outros
que você vai ter que ter um arquiteto para construir todo aquele fluxo para você montar aquele pipeline de dados e aí seguir em diante. Então, o Fabric veio para isso. Então, eu acho que esse é um ponto positivo aqui. Então, se ele tem todas essas caixinhas que eu estou mencionando aqui, né, como a imagem, então eu tenho um OnLake, né, que a Microsoft chamou isso de OnLake, é um único lugar, um lake de dados de um único lugar, que eu tenho, por exemplo, como se eu tivesse toda a minha ligação de infraestrutura sem eu ver, foi o que eu acabei de falar. Eu tenho também, lógico, eu não vou conseguir demonstrar isso hoje para vocês, mas o Copilot para o Fabric, que aí eu estou fazendo uma demonstração com a minha trial, mas imagine o seguinte, vocês usarem o Copilot, que é similar ao ChatGPT, dentro do seu workspace. Então, por exemplo, você pedir para escrever um código, pedir para escrever, por exemplo, alguma measure lá dentro do Power BI, ou até mesmo identificar algum dado que você tenha dentro daquele workspace, daqueles dados que você está trabalhando. O Purview, nesse caso aqui, é para você catalogar as informações, e aí você tem, quando a gente fala de catálogo, a gente está falando de governança de dados, que é algo que tem muita gente que não presta atenção nisso, sai fazendo os pipelines, e depois para você fazer esse catálogo, fazer a segurança dos dados, é bem complicado, porque além de você sair fazendo, né, falta a documentação, tudo bem, tem todo um trabalho que é feito, mas imagina o seguinte, você ter isso de uma maneira mais simples, porque você em algum momento já fez algum pré-catálogo. Você já, em alguma forma, você já determinou que aquele workspace, que aquele lakehouse é específico de um time e só esse time vai usar. Então, isso ajuda e muito. Então, o que é um lake, né? Como eu falei aqui, um lago de dados unificado. No Fabric, a integração dele é como se fosse um repositório gigante de dados, né? E não só dado, né? Imagina o seguinte, por trás desse OneLake, eu vou ter o Spark, que eu vou falar um pouquinho. Vamos imaginar que o Spark é o motorzinho que vai fazer isso tudo funcionar. Tem o SQL, para quem já tem contato com análise de dados, então é a forma com que eu consigo fazer as minhas pesquisas, as minhas fontes de dados que eu ali criei, e o Power BI por final, que por trás também, né? Eu tenho ali um Power BI, como se eu tivesse um Power BI embedado dentro do Fabric. E todos no mesmo lugar. Então, quando eu vou voltar de novo no exemplo de um pipeline tradicional, que você tem várias histórias, várias pastinhas, que você tem ali uma pasta, um repositório ali, um storage de vendas, um de compras, um de qualidade, e essas pastas estão em locais teoricamente separados, quando a gente fala do modelo tradicional. Já no Fabric, não, estão tudo no mesmo lugar, vão estar no mesmo lugar. Então, por esse motivo, a configuração a gente não precisa fazer, e você tem uma certa agilidade, e aí você tem o que a gente chama de linhagem de dados, né, por completa. Isso também é muito interessante aqui no Fabric, quando a gente fala de OneLake. Seguindo aqui, Lakehouse. Esses conceitos que eu estou falando, vocês vão ver eles bem explícitos assim dentro da demonstração que eu vou fazer. Mas é o que o Fabric tem, né? Por isso que eu estou pontuando eles aqui. O Lakehouse é como se fosse um cara que fosse organizar tudo para mim. Combina tudo aí que eu vou usar. Permite guardar os dados brutos e os dados tratados no mesmo lugar. Naquele exemplo de novo de trás que eu falei sobre um pipeline tradicional, você pode ter no mesmo lugar, né? Mas você também, na maioria das vezes, você tem locais, quando eu falo locais de infraestrutura diferentes. E aí você tem um certo trabalho, porque aí você envolve segurança nisso, envolve uma série de outras coisas que aqui você não vê, vai ser abstraído, vai ser transparente. Então, a estrutura de um lakehouse nada mais é do que um lugar onde eu tenho os arquivos, os ficheiros, e um lugar onde eu tenho as tabelas. E o endpoint disso, né? Quando eu falo que eu tenho tabelas, eu posso ir lá
alguém de fora pode vir e consultar essa tabela que eu gerei nesse processo inteiro chamado Fabric, nessa plataforma inteira chamada Fabric. E por trás, né, você tem o Lakehouse lá como se fosse o que eu comentei lá do motorzinho, né, motorzinho Spark e o SQL. Então, de novo, só pontuar aqui o Fabric, como eu falei lá atrás, o Fabric o Data Factory do Fabric, ele é o cara que vai fazer o pipeline funcionar na automatização. Vamos imaginar que a gente precisa pegar um dado que veio de um banco de dados, eu vou pegar esse dado que veio de um banco de dados, eu vou colocar ele numa tabela, e depois dessa tabela eu vou tratar essa tabela, aonde eu vou enriquecer esse dado, por exemplo, pegando mais informações de outras tabelas, e essa tabela final é a que eu vou usar, por exemplo, num Power BI. Eu posso, no próprio Data Factory, eu posso me conectar a uma API, que é a demonstração que eu vou fazer. Então, quando eu falo que eu vou me conectar a uma API, eu vou me conectar fora do Azure Fabric e vou trazer dados, no caso aqui que a gente vai fazer, a gente vai trazer dados do Banco Central do Brasil com as cotações de moeda lá no Brasil. Então, vocês vão ver que é bem simples, é bem transparente na forma de fazer e depois de automatizar isso. Imagine que a gente construiu um pipeline que eu vou ter todo dia a cotação do dólar, do euro, de todas as moedas existentes, e que ele vai funcionar de uma maneira autônoma, onde eu só vou ter um dashboard lá no final, que algum time ali vai precisar olhar essa informação, e a gente construiu esse pipeline todo e deixou ele todo automático para que ele aconteça, e você tem o dado ali final, sem precisar mais da intervenção humana. Então isso eu acho bem, bem interessante. E por fim aqui, né, o Power BI, né, para quem já teve contato com o Power BI, para quem já trabalhou com o Power BI, o que a Microsoft fez, né? Inicialmente ela começou com dados, né? Se a gente for falar no grosso assim, eu costumo dizer, né? O Excel começou, não sei quem aqui usa Excel, eu particularmente não gosto do Excel, mas é uma ferramenta que muitas empresas usam como uma ferramenta cerne daquela empresa. A empresa desenvolveu tudo que ela tem ali em cima do Excel. A Microsoft foi lá e pegou o que o Excel fazia e transformou no Power BI. Então ela colocou algumas engines que estão no Excel no Power BI, lógico que com uma melhoria. Existem várias versões do Power BI. E aqui a gente está usando uma versão que está linkada com esse Lakehouse, com esse OnLake que eu comentei. Então é como se eu estivesse olhando para os meus dados e daqueles meus dados eu vou gerar dashboards que a gente pode compartilhar, como já acontece para quem usa o Power BI hoje. Então, nada mais é converter dado em dashboard interativo. O interessante aqui é o compartilhar com a equipe. Então, aí se você tem, né, assim como quem usa, por exemplo, o Power BI publicado na sua empresa, não sei se alguém aqui tem, você vai compartilhar, mas de maneira bem simples também. Lembrando que, como eu tenho tudo no mesmo lugar, lembra da governança que eu tenho. Então, eu posso, por exemplo, determinar que um dashboard ou uma determinada cena do dashboard não apareça para uma determinada área, por exemplo. Então, isso é interessante aqui. E, de novo, é fácil você lidar com ele. À medida que você vai usando, à medida, lógico, o que eu vou fazer aqui, demonstrar para vocês, é bem tranquilo, não é nada complexo, mas é algo para vocês terem uma ideia de como começa e como termina um trabalho, um pipeline feito no Fabric. Então, quando eu falei do Fabric como algo unido, como a gente fala como se eu tivesse um OneDrive e ali eu tivesse tudo, então uma integração total aqui do que eu tenho, então no fluxo fica assim, o OneLake guarda os dados, Factory trata, traz esses dados de fora, por exemplo, o Lake organiza e prepara, então vocês vão ver que lá dentro do Lakehouse eu vou fazer algumas transformações, e o Power BI mostra isso para a gente. E assim, essa imagem que a gente está olhando aí abaixo do texto, do Power BI mostra resultados,
são cards que eu tenho lá no Fabric que conseguem depois mostrar isso para mim num fluxo como se fosse um metadado, onde eu consigo ver organizacional como ficou aquele pipeline, para não ficar tudo jogado, que é o que costuma a gente fazer. A gente tem, no fluxo normal de um pipeline, você não vê a informação de um pipeline completo de forma linear, igual a gente vai ver aqui, onde você vai e determina, por exemplo, depois de ter construído tudo, você determina cada a caixinha dessa, cada artefato, que quando eu falo artefato eu usei um notebook, né? A gente vai falar disso lá na frente. E ele está linkado em algum dessas caixinhas aqui, desse fluxo que é nesse exemplo que eu vou dar aqui, que é uma estrutura medalhão. Então, de novo, tudo aqui auxilia a gente numa governança, num trabalho pós até, quando a gente fala de... Imagina eu ter numa ingestão de dados, aqui eu só tenho 2 itens, mas imagina eu ter aqui 150. E aqui na minha área bronze aqui, que a gente define isso no modelo medalhão, eu vou comentar com vocês o que é, eu tenho mais 150 artefatos aqui dentro. Então, você conseguir controlar isso aqui de uma forma visual, eu acho bem bacana. Então, por isso que isso me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar com o Fabric, assim como outras plataformas, como o Databricks, se alguém aqui já teve contato também, mas eu fiquei deslumbrado com o Fabric por conta dessa facilidade visual que a gente tem ao final de um projeto, e depois para você gerir isso, eu achei muito, muito bacana. Então, para a gente avançar aqui, eu vou fazer uma demonstração de estrutura medalhão. O que seria isso? Imagina a gente trabalhar com dados, onde a gente tenha dados brutos, dados que nós vamos tratá-los, e depois dados finais, que são os enriquecidos, que a gente chama, né? O medalhão nada mais é um conceito até que foi a Databricks que começou com esse conceito de estrutura medalhão, onde ela determina, uma forma de trabalhar, né? Quando a gente fala de dados. Você determina o que é bronze, o que é silver e o que é gold. Então, bronze é aquilo que não está lapidado, né? Eu vou buscar o dado e joguei ele ali. Está ali o dado original. Vou lapidar esse dado, vou melhorar ele, vou tirar, por exemplo, os outliers, vou tirar dado duplicado, eu vou deixar uma camada, que é a silver, que é possível até de você tirar algum proveito, tirar uma análise dela. Mas é na camada gold, que é a camada que aí você pode não só, além de enriquecer o dado, você vai aplicar KPIs, você vai aplicar uma série de outras informações, até extras, que você pode deixar nessa camada gold, e essa camada gold é a que vai ser utilizada ali no Power BI, por exemplo, ou até, vou me imaginar o seguinte, vocês fizeram um trabalho onde a camada gold vai ser utilizada por um time de ciência de dados, que aí eles vão pegar aqueles dados ali, vão fazer algumas análises preditivas, e dali eles vão sair com outras informações. Então, isso também pode ser usado dessa forma. Então, agora eu vou passar aqui para a minha outra tela. Vou deixar essa aqui. E quando vocês estiverem vendo minha tela, me digam. Estão vendo? Sim. Eu tô. Eu estou. Posso só fazer uma pergunta, Ricardo? Rapidinho. Claro, pode sim. Eu não abri isso para vocês ainda, mas pode fazer, pode me interromper a hora que vocês quiserem. É só para aproveitar a deixa que você acabou de falar de data gold, silver. Era mais a minha dúvida. O bronze também está claro, mas o silver e o gold, para mim, o que veio na minha cabeça aqui é como é que eu defino o que é gold e o que é silver? Ou isso depende da regra de negócio? Depende da regra de negócio, isso mesmo. Ok, tá bem. Vamos imaginar que na sua regra de negócio, você tenha lá na camada Gold dados que... vamos imaginar assim, dados confidenciais. Para o time da camada Gold, quem vai trabalhar com a camada Gold não um time, por exemplo, um executivo, que ele vai ter esse dado de forma explícita para ele, e a Silver é onde você...
Na verdade, a Silver e a Bronze é onde você faz a bagunça toda. Eu costumo falar isso. E praticamente, para mim, é a Silver uma das que dá mais trabalho para quem trabalha com, principalmente eu como engenheiro, para mim é que dá mais trabalho, é a Silver. É você pegar dados totalmente quebrados, né, ou dados que não são compatíveis e torná-los compatíveis para ir lá na camada Gold, eu aí enriquecer eles com outras informações até de negócio. Certo. A Silver, então, se trata mais de tratar os dados para deixar ele analisado, digamos. Isso mesmo. Okay. Normalmente você vai lá, você tira eu costumo falar, você tira o nulo e duplicado, você faz isso na Silver. Mas nada impede de você fazer isso também na camada Bronze. Não impede. A questão é você determinar isso conforme a sua regra de negócio. O que vai ficar mais fácil, vamos dizer assim. Entendi. Então, obrigado. Essa aqui é a tela inicial do Fabric, né? Então eu entrei lá no appfabricmicrosoft.com, entrei com a minha conta aqui, né? E aqui, logo de cara, ele tem alguns workspace, porque nós vamos trabalhar com workspace. Então vamos imaginar que eu vou criar um workspace agora, que nesse caso aqui vai ser um de cotação, né? Mas eu posso ter inúmeros workspaces para inúmeras pessoas, inúmeros usuários. Então, nesse caso aqui, nesse ambiente, nessa plataforma aqui, Fabric, ela tem esse cunho. Aqui são alguns tutoriais que são interessantes até, na verdade, alguns têm vídeo, alguns têm texto da própria Microsoft, e aqui alguns modelos de workspace. Como eu falei para vocês, o medalhão está aqui. Ele tem uma forma de você fazer. Por exemplo, eu vou clicar aqui no análise de dados básica. Teoricamente, eu vou trazer um dado, vou armazenar o dado, vou visualizar e vou passar esse dado para frente. Então, o que eu vou usar aqui? Teoricamente, é isso aqui, ó. Cada modelinho, você pode começar a fazer um do zero e você montar o seu formato, né? A sua forma de tratar o dado, a sua forma de montar esse pipeline. A que eu vou usar aqui é uma até que eu uso bastante, que é a Medalhão. Então, eu vou usar ela aqui para fazer essa demonstração. Vou usar alguns notebooks aqui que eu já tenho pronto para a gente não perder muito tempo. Mas a ideia é mostrar para vocês, ao final, vocês vão ter uma ideia de como ficou um pipeline do começo ao fim usando o Fabric. Né? Tendo a conta Fabric, vou lá pagar para o tio Bill Gates lá licença do que eu estou usando, né? E eu vou conseguir, ao final, ter aí, nesse exemplo nosso, a gente vai ter um dashboard aqui com a cotação diária da moeda em reais lá do Brasil. Vou clicar aqui, ó, e vou escolher, eu quero esse modelo aqui. Então, ele vai me gerar essas caixinhas que eu mostrei para vocês lá nos slides, e vou dar um nome aqui para o nosso workspace, demo. Só isso. Pronto, ele gerou aqui. Não sei como é que está a visualização para vocês aí. O que eu vou fazer? Eu não vou usar tudo isso aqui. Para nossa demonstração, eu não vou usar o serviço de Machine Learning. Isso porque eu não tenho essa expertise com Machine Learning. E também não vou precisar de duas ingestões. Você pode ter inúmeras aqui. Vou precisar só de uma. Que essa uma vai ser a informação da API que eu vou buscar lá do Banco Central. E aí, como é que eu vou fazer isso? Então, inicialmente, eu vou criar artefatos para cada uma dessas caixinhas. E aí, como eu começo isso? Né? Normalmente, isso aqui, ó, eu criei os cards aqui, né, do fluxo, e eu vou esconder eles aqui, porque a gente só vai olhar para eles lá no final. Escondi eles e vou começar o meu trabalho. Lembre-se, se a gente voltar aqui, eu tenho que começar primeiro com ingestão. Ingestão, depois eu vou para os outros. Primeiro eu tenho que trazer o meu dado. Que dado que eu vou trazer? A gente está falando de dados do Banco Central. Então eu vou clicar aqui em novo. Aqui, ó, já existem alguns itens já pré-determinados. Por isso que eu comentei com vocês que é muito mais simples. Né? Isso tudo aqui, você faz o modelo tradicional. Você vai ter que escrever alguns códigos, você vai ter que
parametrizar algumas infraestruturas para você ter o mesmo. Só que aqui já está como se estivesse pronto. Por trás aqui eu tenho algo tudo pronto. Então o que eu vou começar? Eu vou começar com um lake house. Imagina que o lake house é um conjunto onde eu tenho uma engine ali, uma maquininha que pode processar, né? Eu tenho SQL, então eu tenho tabelas, eu tenho o OneLake, eu tenho onde eu vou armazenar o dado e tenho onde eu posso consultar o dado também. Então eu vou clicar aqui, vou dar um nome para o nosso de Lake House bronze. Lembre, começa sempre no bronze. Aí ele vai mostrar aqui, ele vai criar uma estrutura aqui do que seria esse Lake House bronze. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho Lake House bronze, tabelas e arquivos, files, ficheiros. Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Eu falei que a gente precisa buscar dados, né? Eu vou buscar dados de uma API. Para eu fazer isso, eu vou usar um notebook. Não sei se aqui alguém já teve contato com um notebook. Você pode usar o notebook o Jupyter Notebook, né? Usando Python. E aqui é a mesma coisa. Então, aonde que eu vou buscar esse dado? Eu vou abrir aqui agora a informação da onde a gente vai buscar. Vocês estão vendo minha tela aí agora, né? Mudou, né? Sim. Mudou para a API aqui do Banco Central. Banco Central. Isso. Então, nessa API do Banco Central, o que eu tenho aqui, né? Então, eu vou macro executar essas informações lá no Fabric. Mas como que eu vou fazer isso? Tá, eu tenho aqui como parâmetros nessa API essas informações aqui. Eu já pré-determinei que eu vou começar com o euro, eu determinei uma data, início, uma data fim, não determinar o primeiro, determinei o máximo que eu vou trazer os dados, então a cada 100 vezes eu vou trazer o dado. O filtro aqui eu estou usando só o fechamento, né? Porque se a gente fala de cotação, você tem um início e fim, né? Então eu só quero o fechamento. Eu quero que a saída disso seja um JSON. Então o JSON é um formato de arquivo, né? E esse arquivo eu traduzo ele, vou traduzir ele lá no notebook para ele retornar o dado para mim. Então, do jeito que está aqui, se eu pedir para executar isso aqui, ó, ele retornou isso aqui para mim. Então eu só escolhi 3 dias aqui, 4 dias. E ele trouxe só porque provavelmente eu tenho um sábado e domingo aqui. Isso é legal porque a gente vai olhar isso lá. Então, com essa informação de uma API, eu vou buscar esse dado, vou transformar isso aqui numa tabela. Para isso, o que eu faço? Eu vou vir aqui, a própria API já me dá isso, né? Então, eu vou copiar essa URL que foi gerada, que nada mais é. Quando a gente fala de API, você passa um caminho, imagina isso, numa HTTPS da vida, e aí você consegue extrair a informação, que nesse caso é um JSON que eu vou trabalhar com ele. Então, eu vou copiar essa URL aqui, e vou voltar lá para o nosso projeto. Só para vocês verem o que eu vou fazer. Lógico que eu vou usar aqui algumas colinhas para a gente ganhar tempo. Então eu vou... Lembrem-se, eu estou no meu Lake House Bronze. O que eu vou criar primeiro aqui? Eu vou criar um notebook. Porque é a forma que eu tenho para ir buscar o dado lá na fonte, que no caso é na API do Banco Central. Um novo notebook. E aí, ó, se eu fizer isso aqui, colocar esse... Então aqui eu vou usar o quê? Eu vou usar Python agora, né? Deixa eu pegar as colinhas aqui que fica mais fácil para a gente lidar depois. Eu vou pegar o request, que é uma biblioteca do Python, onde eu vou buscar dados de API. Quero determinar uma variável aqui, só para vocês verem esse resultado. Depois eu vou jogar o que está na minha colinha aqui, que já é o resultado final.
Então, dentro dessa variável URL, tem o meu caminho da API. Vou criar uma outra variável chamada response, onde eu vou pegar o que eu quero da API. E vou colocar isso dentro de uma variável chamada dados. JSON e aí eu venho com o quê? Não é valeu, é value. Vamos fazer isso aqui. Então, nesse notebook, né, se a gente lembrar lá do Jupyter Notebook, eu primeiro tenho que conectar a uma engine para poder processar isso, né? Então, se a gente fala, por exemplo, do Databricks, a gente tem lá a parte por trás ali, que é o Spark, né? Você abre uma sessão Spark e tudo mais. Aqui você vem aqui e conecta. Lógico, eu estou numa versão aqui que é trial. Você tem muito mais recursos aqui. Você define qual o tamanho dessa engine, né? Ah, eu quero com 2 nós, quero com 4 nós, eu quero com tanto de memória. Isso tudo você define numa versão paga, né? Do Fabric, assim como é no Databricks. Aqui eu vou pegar uma padrão que eu tenho aqui, né? Estou usando para fazer essa demonstração. Então vocês lembrem, eu peguei o resultado lá, que era a URL, com a informação que eu coloquei como parâmetro, que se vocês verem, essa informação está aqui, ó. Ó, o dia filtro, de quantos em quantos, qual é o filtro, isso está aqui. Então eu vou executar isso aqui. E aí, para quem não tem contato com um notebook, é só eu passar o mouse aqui em cima. Isso também é se você usar o VS Code, por exemplo. Eu tenho o código, que nesse exemplo é esse aqui, e tenho o Markdown. O Markdown é para você colocar, por exemplo, classificar aqui. Ingestão de cotação. Vou fazer um exemplo para vocês. Ótimo, rodei aqui, ele rodou, não trouxe nada para mim. Então eu vou abrir um outro código aqui, uma outra célula, e vou pedir para ele mostrar para mim o que tem dentro do dados. E aí ele vai me mostrar o mesmo dado que está lá no que a gente rodou lá nesse cara aqui. Mesmo dado. E aí sim, pô, a gente já conseguiu se conectar, a gente consegue agora fazer alguma coisa. Então vamos começar o nosso trabalho aqui agora. Eu só quis mostrar isso para vocês, para salientar o que é essa captação do dado aqui, esse ingerir dado de uma API. Fiz um exemplo bem simples. Para o nosso caso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho lá, vamos voltar aqui de novo. Eu tenho aqui cotação no dólar comercial por período. Então eu fui lá, ele me retornou o valor e a data. Para quem? Para o euro. Tá, mas eu queria fazer isso para mais do que uma moeda. Então, o próprio Banco Central aqui, ele tem uma opção de você trazer só as moedas que estão aqui que eu tenho cotação. Então, eu vou fazer a mesma coisa, né? Para esta API, essa URL, onde eu vou trazer o quê? Só a moeda. Vamos olhar aqui. Aqui, ó. Só vou trazer o símbolo da moeda, no caso o euro, por exemplo, o EU, e o nome da moeda. Porque eu vou criar uma tabela com essa informação. Porque no final, no Power BI, quando a gente estiver montando ele lá, eu não vou usar a sigla, eu vou usar o nome, por exemplo. Então, eu vou usar isso e na hora da gente montar o nosso pipeline por completo, eu vou pegar a cotação de cada uma dessas moedas, não só o euro, como eu fiz ali no exemplo. Tá claro isso aqui? Tá confuso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. Eu Tá tô claro de até boa. agora. Tá ok? Tá ok, pra mim tá ok. Tem Estou essa parado. parte.
Tá ok. Não sei se eu cortei a água. Desculpa. Como? Eu não sei se eu cortei alguém na hora de falar que para mim tá ok. Ah, tá. Então tá. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou começar com moedas. Moedas. E aí eu vou pegar a minha colinha. Se a gente pegar ela aqui, ó, vou até substituir ela aqui. O... Se eu substituir isso aqui, agora, o dado que eu vou ter aqui no dados, vou rodar de novo. O dado que eu vou ter aqui agora são as moedas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esta minha coluna, porque eu vou salvar uma tabela com essa informação, com esses dados. Vou até jogar aqui para baixo. Então, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui são todos códigos Python, no caso, PySpark aqui. Eu vou pegar esse data frame dados, né? Vou criar um data frame aqui, Spark. Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou renomeando as colunas. Vocês podem ver que aqui era nome formatado e aqui símbolo. Então, estou renomeando as colunas e vou salvar isso como uma tabela chamada de moedas. Vou fazer isso aqui. Vocês lembram que num notebook eu fui, né? Eu posso rodar tudo de uma vez ou célula por célula. Vocês vão ver que lá no final, quando eu for para rodar o pipeline inteiro, eu vou rodar isso tudo junto. Aqui eu estou fazendo passo a passo para a gente ver o que está acontecendo. Quando ele terminar, o que vai acontecer? Eu vou ter uma tabela aqui. Ele termina. Lógico, por que está demorando isso aqui? Para mim, passou de 3 segundos, para mim está demorando. Porque eu estou num ambiente aqui que é bem limitado, né? Quando a gente fala de uso de máquina. Porque por trás disso aqui, o que eu tenho? Eu tenho o que a gente chama de processamento distribuído. Imagina que é como se nós tivéssemos vários computadores processando algo, né? Quando a gente fala de uma capacidade boa de processamento nessas plataformas de dados. Quando a gente fala de Fabric, quando a gente fala de Databricks, quando a gente fala de você criar um ambiente Spark, né? Onde você vai usar um Hadoop ali. Então você vai estar fazendo isso aqui. Só que por trás aqui, então, eu estou com um ambiente bem pequeno. Por isso que ele está nesse tempo aí de demora. Mas a ideia aqui eu vou continuar aqui enquanto ele... Ricardo, posso fazer só uma questão? Pode, Enquanto... claro. Pode. Sim, a gente ganha um tempo aqui. Pelo que eu percebi, isto relativamente funciona como uma espécie de um script, neste caso em PySpark, que roda determinados e buscar dados a uma determinada API, e cada script desses vai preencher uma tabela, certo? Essas tabelas ficam armazenadas e podem-se criar automações sobre elas para ir atualizando os dados ciclicamente, certo? Isso. Eu vou mostrar um exemplo disso, porque lembrem, aqui, ó, quando eu fiz isso, trouxe o resultado dessa API e coloquei aqui no dados, e agora eu armazenei numa tabela, que se a gente fizer isso aqui agora, eu tenho uma tabela, o dado está aqui, ó. Esse dado agora, eu posso ler ele. Posso fazer o que eu quiser com ele. De moedas. Está rodando um SQL não data frame, é isso? Isso. Só para ter certeza. Não sabia que dava, não. Interessante. É que nesse caso aqui, eu criei uma tabela mesmo. Essa tabela aqui, né? O padrão do Fabric é uma tabela delta. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o que é o delta?
O delta é um arquivo Parquet com um log. O que isso significa? Eu consigo viajar no tempo, como uma tabela de um banco relacional. Então, isso para mim, isso aqui é muito super. Porque mas você consegue fazer também um select num data frame. Nesse caso aqui, eu estou olhando para uma tabela mesmo, está persistida lá, com uma tabela delta. A tabela delta, desculpe. Pode continuar. Não, eu só ia perguntar se ela não era ponto SQL, deve ser ponto delta, alguma coisa do gênero. Isso, ela é delta, ela não é SQL. Okay. SQL é a linguagem que a gente está usando aqui. Você pode usar SQL, você pode usar Scala, você pode usar o R e até HTML. Eu aqui, normalmente, é o PySpark, que é Python, e o SQL. Você pode trabalhar com os dois. Vocês vão ver que vai ter momento que eu não vou usar o Python, vou usar o SQL. Então, ok. Fiz isso aqui na minha camada bronze, criei um notebook com a moeda e armazenei a moeda aqui. Agora eu vou fazer, ainda na minha camada bronze, eu vou trazer a cotação, aquele valor de cotação que a gente falou, que está lá aquela outra API. Primeiro eu comecei com a moeda. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso OnLake, cliquei aqui, ó, no nosso OnLake, aqui, vou fazer o seguinte, opa, é aqui mesmo. Eu vou abrir um outro notebook. Esse outro notebook, eu vou fazer as minhas colas aqui, que esse aqui tem bastante coisa. Então, eu vou inicializar aqui com algumas bibliotecas. Biblioteca do PySpark, para eu escrever funções SQL, o request, que eu vou lá na API, de JSON, que eu vou tratar JSON, e o de data, que eu vou tratar data também aqui. Então, o que eu vou começar? Comecei com as bibliotecas, e coloquei aqui minha colinha. O que minha colinha está fazendo aqui? Ela está pegando o resultado deste select, foi aquele select que eu fiz lá atrás ali. Então aqui eu estou determinando o nome do esquema, né, que é o nome do lakehouse onde eu estou. Então eu estou usando uma função Spark SQL aqui, e eu escrevo um select. Então, lembra do que a gente falou? Eu posso fazer um mix aqui. O que eu preciso? Eu preciso de uma lista. Por quê? Porque lembra que eu abri aqui, ó. Vamos voltar aqui. Eu abri aqui e só peguei como exemplo, né? Eu peguei só o euro. Eu quero tudo. Quero todas as moedas. Para isso eu vou montar uma lista e em cima dessa lista eu vou uma vez a cada moeda eu vou vir aqui e trazer a informação daquela moeda naquele período. É isso que eu vou fazer aqui dentro do Fabric. Então aqui eu coloquei um data frame o resultado então apareceu uma tabelinha de moedas. Aqui eu quero transformar isso numa lista. E aí eu montei uma lista. Eu vou rodar esses dois aqui só para vocês verem. E vou rodar esse aqui, que vai executar essas três linhas. E vai dar um print aqui na minha lista de moedas. E aí ela não é mais uma tabela, ela é uma lista. Opa, alguma coisa aqui eu não fiz correto. Vamos descobrir o que é. Eu escrevi de moedas e está certo. Vamos ver se a moeda aqui está certa. Tirar o lakehouse aqui. Eu já estou nele. Pronto, minha lista está aqui. Então agora em cima dessa lista, vou pegar meu outro código aqui. Esse aqui é um pouquinho maior.
Mas o que, que esse código vai fazer? Então, eu determinei uma data inicial, então eu vou pegar as cotações desde 1/1 de 2022. Para não demorar muito, eu vou pegar 24. Data final, eu poderia determinar uma, mas aqui eu já coloquei uma função para eu trazer o dia de hoje, né? Então, o date time ali que eu até trouxe aqui em cima como uma biblioteca, essa aqui traz o dia de hoje e eu estou formatando para mês, dia e ano. Lembra do 100 lá? Então, a cada 100 eu vou trazer a informação da API, porque imagina o seguinte, a API é algo que você tem que... Normalmente, você tem um limite nas APIs, né? Você não consegue trazer o mundo inteiro. Então, para isso que eu tenho isso aqui. E aí eu faço um for aqui, aí lógico, aqui vem um pouco de programação, né? Para quem já tem um pouco de familiaridade com dados, ou até com programação com Python, né? Conhece isso aqui. Mas o que eu vou fazer? Lembra da URL? Agora eu macro executei a URL. Então, eu colocando esse F aqui, tenho a opção de macro executar aquela informação que está lá no URL de exemplo que eu coloquei, onde eu tinha qual era a moeda, qual era a data inicial e qual era a data final. Então, eu vou fazer para cada moeda, vou fazer um while aqui para eu trazer essa informação, vou fazer aquele mesmo get do URL, aquele mesmo dado que eu vou jogar dentro, a informação que está no JSON, aquele mesmo valor que está no JSON, eu vou colocar no dados, se não tiver nada eu paro, se tiver eu uso o sextend e armazeno em todos os dados. Em seguida, se tem dado, eu crio um data frame e acrescento uma informação da moeda. Porque lembrem, quando eu rodei lá aquele... Vou até voltar aqui. É interessante mostrar isso para vocês para terem a melhor ideia do que eu estou fazendo. Eu sei que é rápido, o nosso tempo é curto, mas a ideia é vocês entenderem isso aqui. Então, na API, ela me retorna isso aqui. Eu não tenho aqui como campus, eu não tenho a moeda, mas eu preciso. Se eu estou passando pelo euro, eu sei que a moeda aqui, se eu fosse criar mais uma coluna, é o euro. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, aí eu estou determinando que, como eu estou passando moeda por moeda, da onde? Da minha lista de moedas, eu vou colocar como coluna moedas. Aí eu trato data, né? A data inicial e final. Para quê? Porque eu vou jogar essa informação, esse arquivo, que aí, imagina que é um arquivo, como se fosse um CSV. Só que eu vou armazenar esse arquivo como um arquivo Parquet, que é aquele que eu comentei com vocês que eu posso viajar no tempo com ele. Então, eu determinei o path, né, o caminho onde eu vou salvar. Então, aqui eu vou salvar um arquivo, como se fosse um ficheiro mesmo, em uma diretoria. Então, ao executar isso aqui, ele vai armazenar dentro da pasta cotações novos, os arquivos Parquet para cada moeda. Então, vocês vão ver aqui, eu vou rodar isso aqui, para vocês verem como vai ficar. Alguém tem alguma dúvida? Isso aqui pode demorar um minutinho aqui. Alguém quer comentar algo? À medida que eu for atualizando aqui... Eu tenho uma dúvida, mas pronto, não sei se Pode falar. Seria muito relevante. Mas, tipo, qual que é a diferença desse arquivo Parquet, por exemplo, para usar o Git normal, que é o controle de versão, pro arquivo? Tá. O que eu posso falar para você do Parquet, o Parquet eu consigo tratar ele como se fosse um dado de um banco de dados. Então eu consigo performance no resultado dele. E essa é a ideia. Tudo bem. Você falou, no Git eu consigo versionar. Ótimo, consigo versionar. Mas imagina assim, no Git eu versionar registros. Sim. Aqui a gente está falando de registros. Ok. Como uma tabela. Imagina que eu estou falando de uma tabela de venda. Ó, lembrem aqui de novo, vou voltar aqui. Ó. Eu consigo fazer diferenças múltiplas, sei lá, algo do gênero, assim, de várias versões. Na verdade, aqui, o que é a minha versão aqui? Aqui é o tempo, a data e hora. Ok. Interessante, legal.
Eu imaginei que não fosse, que tivesse diferença, por isso que eu perguntei. Não, sim, sim. Aqui o Parquet é muito usado para engenharia de dados. E agora com o Delta, né, que a gente usa por conta do Spark por trás, também é muito utilizado. E você tem uma diferença, vou dar um exemplo simples, tá? Um banco de dados comum, um SQL server da vida, você tem uma consulta que pode levar no mesmo número de registros. Vamos lá, vamos falar de 1 milhão de registros. Você pode levar ali alguns minutos fazendo um simples select. Num arquivo Delta, você pode levar segundos. Então, essa é a diferença. Muito por causa desse histórico, né? Ele deve aproveitar como se fosse Ele tem essa engine é muito inteligente para fazer isso de forma distribuída, né? Então, de novo, é aquela história do processamento distribuído. Então, isso, nossa, depois que isso aqui surgiu, por isso que a gente ouve muito falar Big Data, por conta disso, porque senão não conseguiríamos fazer isso da forma tradicional. Então aqui, ó, ele tá lá, ele tá rodando ainda. Ah, não, já rodou. Ó. Vamos ver o que ele rodou, o que tem aqui agora. Olha lá, todas as moedas que eu quis pegar lá. Então, se eu clicar aqui, ó, olha lá, são todos os arquivos para quê? Pô, mas eu não consigo ler esse arquivo. Não consegue mesmo. A gente tem que traduzir ele para poder ler. Mas tá aqui. Então, a minha ideia aqui no Lake House Bronze era eu trazer o dado. Beleza, a gente já trouxe o dado. Então eu tenho moedas, que eu não vou precisar mais mexer, e eu tenho cotações. Cotações, em tese, eu vou precisar mexer. Por que mexer? Vocês vão entender por quê. Porque se eu rodar isso amanhã, eu tenho que colocar mais arquivos aqui de amanhã. E assim sucessivamente, se a gente falar de um pipeline que vai rodar sozinho depois. Então, hoje eu estou salvando tudo no Novos. E amanhã eu preciso ler de novo tudo do Novos? Não. Eu vou ter que ler para frente. Eu vou ler a data de amanhã. Porque essa daqui já está lá. É uma cotação, é data estática. Eu não vou mudar a cotação. Se eu tiver um dado que vai ser alterado, aí sim eu posso voltar no tempo. Nesse caso, não. Então, vamos lá para o nosso segundo Lakehouse, que é o Silver. Então, eu vou clicar aqui de novo. Cliquei no início aqui, né, do nosso workspace e vou criar mais um item, que é o nosso Lakehouse Silver. É o mesmo raciocínio que a gente teve no Lakehouse Bronze. Eu vou usar notebook, vou criar tabelas, talvez eu use arquivos, a gente vai colocar aqui, vamos ver como isso vai ficar. Então eu vou novamente, o que eu vou fazer com a Silver? Lembra, eu vou criar algumas tabelinhas, né? Para eu poder armazenar o dado de cotação, porque eu não tenho, eu só tenho uma tabela de moedas lá. No bronze, a gente voltar aqui, no bronze eu só tenho os arquivos. Cadê? Ah, eu não salvei os nossos notebooks, eu costumo salvá-los para a gente poder. Cadê? Hoje eu faço essa aqui. Me mudou. Tá, vamos voltar para o Silver aqui. Então, o que eu ia mostrar para vocês, ó, pelo fato de ser a versão de trial, tá vendo que ele não atualizou aqui de novo? Aqui tem os dados que a gente estava falando. Então, na bronze, eu tenho só tabela moedas. Eu preciso de uma tabela de cotações agora, armazenada, para poder usar ela lá no Power BI. Então, eu vou vir aqui. Esse nosso. Por que ele não está deixando mudar? Só um minuto aqui. Ah, tá aqui. Notebook.
bronze to silver. E esse aqui vai ser o meu ingestão. Aqui eu estou fazendo já... Ah, isso aqui é só a moeda. Então é o meu ingestão de moedas. Vamos lá, filho. Não vai deixar mudar? Gente, eu não vou perder tempo com isso não, para não atrapalhar vocês. Então a gente estava lá no Silver e a gente criou o notebook Bronze to Silver. Onde tem, desculpe, esse aqui é o Bronze to Silver, que é o do... No meu Lake House Silver, eu vou criar o notebook. Não, esse aqui não é Bronze to Silver, meu querido. Esse aqui é uma ingestão de cotações. Tá deixando mudar o nome agora. Na verdade, eu posso fazer isto. Paro. Depois eu vou mudar isso aqui. Vamos lá. Agora eu vou fazer a minha... agora seria a Bronze to Silver. Vou pegar de novo algumas bibliotecas. E aqui agora eu vou pegar o quê? Lembra dos arquivos Parquet? Eu vou pegar os arquivos Parquet e salvar ele num data frame para depois eu poder usar uma tabela, criar ele numa tabela. Então, para isso, eu vou usar o quê? Eu vou usar uma função do Spark, do PySpark, read Parquet, e passando o caminho físico, teoricamente é isso, né? O caminho físico dos arquivos Parquet que a gente viu lá no Bronze, lá no Lake House Bronze. Então, eu vou voltar aqui, só para mostrar isso para vocês. Ó, os arquivos estão aqui, certo? Então, eu vou pegar. Como é que eu faço para... Opa, não é aqui não, filho. Não é isso, querido. Ah, tenho que ir aqui. Atualiza. Aqui. Então, naquela pastinha onde tem todos os arquivos Parquet que a gente jogou, eu vou pegar esse caminho, que teoricamente é como se fosse o caminho físico dele. Copiar o caminho de ABSF. Vou vir aqui na minha chamar de... Aqui que é bronze e silver, mas eu vou colocar um
underline para diferenciar. Já um ou do outro. Por que você não está salvando, colega? Tá. Então eu vou pegar aquele endereço que eu mostrei para vocês e vou colocar ele aqui. Cotações, opa. Novos. Então eu coloquei dentro do data frame o resultado que eu tenho lá dos arquivos. Eu preciso criar uma temp view desse data frame para eu poder rodar uma sentença SQL, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então vamos lá. Vocês viram que eu, ao clicar aqui no play, né, no executar, ele automaticamente inicializa a sessão. Eu estou fazendo isso porque só tenho a sessão padrão aqui. Olha lá. Ele gerou os dados, né? O que ele fez? Ó, eu peguei o dado do parquet, né, e transformei numa tabela, num data frame. E agora eu vou pegar esse data frame e vou colocar ele persistido em uma tabela mesmo. E aí, para isso, eu vou usar um comando SQL. Então, eu vou criar uma tabela, né, um create table if not exist, a tabela chamada cotações, com o tipo double, vou criar uma tabela primeiro, né, aqui, criar uma tabelinha em branco. Eu peço desculpa a você esperar essa lentidão, porque eu acredito que esse horário é um horário que aqui o pessoal deve estar fazendo muito laboratório nesse momento. Todos os meus labs aqui foram tranquilos. Então, recapitulando, eu criei um workspace, eu criei lake houses específicos, um para bronze. Dentro desse lake house bronze, eu fui lá na API de moedas e criei uma tabela de moedas. Fui lá na API de cotações e trouxe os arquivos parquet de cotações. Criei um lake house silver e estou tratando isso aqui agora. Eu vou pegar essas cotações e vou armazenar também numa tabela. Então, eu criei uma tabela aqui, mas essa tabela está vazia. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer um que a gente chama de merge. Eu vou pegar lá dessa nossa DF, que tem essas informações aqui. Então, o nosso data frame está aqui, com a informação das cotações, e a gente tem uma tabela delta aqui que eu criei. Agora eu vou guardar essa informação em uma tabela mesmo. Na verdade, desculpe, eu vou guardar a informação, inserir a informação, fazer um merge da informação dos dados que estão no nosso data frame chamado novos, que é uma temp view que eu criei aqui baseada no meu DF, que é este cara aqui. Então vou executar também. O que eu não tô... Diga. O que eu não estou conseguindo ver onde é que você referenciou o data frame aí em cima, nessa query de inserir. Não, não, aí eu vi. Não, sim, mas lá embaixo. Aqui. Sim, ali aqui, embaixo ó, você inseriu. Aqui é a tabela. O data frame está aqui, ó. Ok. Ah, ok, tá.
Aí ali embaixo. Para Tá bem. você poder usar o Spark SQL, você precisa criar uma temp view. E eu criei uma temp view chamada novos DF de uma DF. Ok. Acho que tá mais claro. Obrigado. Esse comando aqui, né, assim como é no Databricks também, o comando mágico que a gente chama. Então aqui eu escrevi, aqui está Python, né? PySpark. Aqui também. Ah, não, aqui está SQL, ó. Eu mudei aqui o comando, aqui está Python. Então quando você digita esse comando aqui, né, percentual SQL nesse caso, ele entende que aquela célula vai ser uma célula SQL. Para que eu estou fazendo isso? Para eu fazer um simples select aqui no nosso Lakehouse Silver cotações. Tá muito lento, gente. Ricardo, enquanto ele termina de rodar, só uma pergunta Claro, rápida. pode fazer. Essas operações no mundo real, eu entendo que a esteja fazendo uma demonstração, mas isso é tudo feito de forma paralela, distribuidamente em outros servidores, algo do gênero, para agilizar? Então, nesse caso, normalmente, mesmo você trabalhando com desenvolvimento, o seu workload aqui, né, o seu cluster que vai rodar isso tudo é bem maior do que isso que está aqui. Então você não vai ter essa certa lentidão, entendeu? Porque no final, é o seguinte, imagina o seguinte, você está desenvolvendo isso aqui. Então eu estou fazendo passo a passo com vocês. No final, eu vou ter um pipeline que vai fazer isso aqui tudo sozinho. E aí por trás disso, eu preciso de um cluster parrudo, bom, para poder processar isso tudo. Então essa é lá, os dados. Essa é a diferença. Como eu falei para vocês, como é espaço de laboratório, provavelmente essa hora deve estar bem atribuído. E aí você imagina, a gente está falando de dados ainda por cima aqui, né? Então, quando eu fiz os meus laboratórios, não estava nem um pouco isso aqui, estava muito rápido. Falei, poxa, vai ser. Mas tinha esse medo de ter essa certa lentidão. Certo? Então eu vou agora avançar isso aqui para a gente ir quase no final. Vou acelerar aqui também, tá, gente? Então eu tenho agora uma tabela de cotações aqui, né? E agora eu vou partir para o meu Lakehouse Gold. Então vou aqui. Um novo. Mesma coisa. Nesse aqui eu só vou ter um notebook. Só que esse notebook eu vou fazer ele diferente. Eu vou importar ele, porque a gente pode fazer isso também. Então, ao invés de eu abrir ele aqui, eu vou voltar aqui no nosso workspace e vou importar um caderno, né, um notebook. Aqui está em português este browser. Então, eu vou importar o meu Silver to Gold. E aí vocês vão ver que a hora que eu clicar nele aqui, ele vai ter teoricamente o meu notebook, né, minha célula que eu vou precisar. Só que ele tem aqui, lembra que cada Lakehouse tem o seu files e suas tabelas? Como esse aqui era dia 1 existente, eu tenho que eliminar isso aqui para eu poder atribuir o correto. Eliminar todas as fontes e agora eu vou adicionar isso a qual Lakehouse? Ao Lakehouse Gold da nossa demo. Só isso. Vocês vão ver que agora eu vou ter de novo tabelas e files. Para a gente executar este script SQL, aqui pode ver que o último, a Gold aqui é só SQL. Então, para eu fazer isso, eu vou pegar dados de outros lakehouses, né? Eu vou pegar dados da Silver, né?
como cotações, vou pegar dados, cadê? Vou pegar dados da Silver e cotações. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui no Tables. Lá ele tá travando. Não quero conectar. Alice. O que eu estou tentando fazer aqui? Eu vou pegar um dado lá do outro Lakehouse. Vou voltar aqui de novo, ver se ele atualiza. Isso aqui, ó. Eu quero criar um atalho. Estou no Lakehouse Gold aqui em cima. Um atalho para quê? Para o meu Lakehouse Silver. Que tem o quê? Que tem a tabela cotações. Pronto. Vê se atualiza agora, querido. Aqui, cotações. Então, o que esse código, o que esse script SQL faz? Eu vou criar uma tabela delta. Aqui eu estou usando uma forma de escrever um script que é chamado de CTE, para quem não conhece. Então, é como se tivesse subselects dentro, em vários subselects para eu gerar um select final. E nesse caso aqui é o que eu vou fazer o que eu vou criar a minha tabela. Então, eu já estou criando a tabela com dado, diferente daquele outro que eu criei a tabela, depois fui fazer um merge. Então, aqui eu estou pegando as primeiras datas de cada moeda, e aí vocês vão falar assim, mas, poxa, mas por que você está fazendo tudo isso para salvar de novo a tabela lá a mesma tabela que eu já tenho aqui, uma tabela cotações, a mesma tabela que eu vou usar no Gold. Acontece que, quando a gente gerou o arquivo aqui, deixa eu ver se eu consigo, sem eu perder o tempo aqui de vocês. Quando eu gerei, Silver, aqui. Quando eu gerei, aqui, deixa eu ordenar isso aqui. Where moeda igual eu. Order by. Order by 2. Ou data. Peguei um range menor, só para vocês verem uma coisa. Aqui, ó, se a gente olhar a cotação que eu trouxe lá da API, eu não tenho todas as datas. Então, por exemplo, aqui, ó, 12 do mês do ano de 24, eu já pulo para o 15 do 1, porque 13 e 14 provavelmente era um sábado e domingo. Então, esse script aqui, eu vou eliminar essas lacunas. Então, aqui eu estou pegando uma primeira data, aqui eu estou montando, usando essa função explode sequence, eu estou pegando da primeira data até um intervalo de data, até a data corrente. Então, aqui eu estou montando uma tabela com a moeda e as datas. Aqui é só a moeda e o primeiro dia, moedas e datas. Aqui vem os dados completos, onde eu pego a moeda, a data e pego o dado que está nulo. O que está nulo eu preencho com a data, né? E aqui no final, se o dado está lá, euro, data de 14 do 1, nula, se ele tiver nessa condição, eu vou usar essa função last value com esse over partition, isso aqui é tudo script SQL. E aí eu vou pegar a data do dia 13 para preencher 14, a data do dia 12 para preencher 13 e 14. Feito isso,
eu vou criar minha tabela. Então, eu vou executar aqui. E vocês viram que eu não precisei de... É um código SQL puro. Tem uma certa complexidade? Tem, mas é um código SQL puro. Esse tipo de preenchimento de dados nos cursos que eu fiz até então eram feitos com Python, né? Enfim, é Sim, meio que sim. a mesma maneira, várias maneiras de fazer a Sim, mesma coisa. sim, sim. Na sua experiência, usa-se mais SQL ou Python ou depende? Eu uso os dois juntos. Ok. Visualmente, para mim, é mais fácil eu traduzir isso aqui em SQL do que em Python. Tem gente que Ok. tem mais facilidade do que do Python. Então, eu faço um mix dos dois. Sempre fiz. Boa, boa. Então, aqui, agora, para a gente encerrar as nossas... Cadê o nosso... Eu preciso só fazer uma última coisa. Depois que eu salvei o cotações, lá no nosso notebook que salvou cotações, cadê? Vamos achar ele aqui. Vamos voltar aqui. Ver se eu consigo mudar essas nomenclatura. Aqui, Silver to Gold. Tá. Aqui, esse de ingestão. Gestão de moeda. Só gestão de moeda. Não vai deixar mudar. Vou ver se ele tá. Não, não tá ligado. Não entendi por quê, mas a gente vai conseguir finalizar isso aqui. Neste daqui, no Silver to Bronze, deixa eu ver se é esse cara. É esse aqui. Não, esse aqui só está fazendo a... Esse aqui seria ingestão. Vamos ver se eu consigo mudar. Não estou entendendo que eu não consigo mudar ele aqui. Não. Cadê o nosso Silver? Aqui. Ao final aqui, vocês lembram que eu peguei os arquivos, né, da Silver? Eu peguei os arquivos Parquet, aí criei uma tabela chamada cotações e peguei não, não é aqui ainda. E peguei as cotações. Não, ela é na outra mesmo. Desculpem, gente. Bronze to Silver, onde eu estou? É aqui. Quando eu fui pegar o arquivo Parquet, né, eu preciso fazer o seguinte, eu estou salvando ele numa tabela chamada, numa diretoria chamada novos. Só que assim que eu ler ele, né, o interessante é que eu mude ele de lugar, né, para eu poder, no dia seguinte, ler só o que é novo. Então eu vou criar mais uma célula, nesse caso não vai ser aqui, cadê esse aqui. Então, quando eu criar a tabela de cotações, eu vou fazer isso aqui. Então, aqui de novo, eu vou pegar esse caminho dos arquivos que estão aqui. O que isso aqui faz? É uma função para tratar arquivos. É o SparkUtils aqui. Então, eu determinei uma origem. Um destino. Então, eu vou pegar os arquivos. Assim que eu terminar, vou pegar os arquivos que estão ali e jogar aí para o carregados. Então, definir o caminho físico dos arquivos,
vejo se ele existe, faço uma lista, montei essa lista, em cima dessa lista eu faço um for e pego. Essa biblioteca me permite isso, ela tem uma info onde tem as informações, então eu pego o caminho e o nome, e pego isso como destino e salvo isso no destino. Então o que que eu vou salvar? Eu vou salvar o arquivo, cada arquivo lá do que está Parquet, que está lá no diretório novos, e vou salvar ele no carregados. Vou fazer isso aqui. Tá muito lento. Eu vou deixar ele processando aqui, gente, que ele fica. Tá. Feito isso, o que que eu preciso agora? Eu preciso criar o meu pipeline e também criar um modelo semântico. O que que é esse modelo semântico? É o que eu vou usar lá no Power BI. Seria como o Power Query lá do Power BI, para quem já teve em contato com o Power BI. Então, eu vou criar esse modelo semântico em cima da minha camada Gold. Deixa eu fazer algo aqui também. Vou criar um outro atalho aqui, em cima da minha demo, só que agora da bronze. Eu vou pegar o meu DIN moedas. Então agora eu tenho tabela fato, e aí eu vou criar o meu modelo semântico. Tem que aparecer minha fato aqui, minha moedas. Modelo semântico. Isso não aparece, querido. Problema não, vou fechar tudo. Aqui ele terminou. Sim. Fechar tudo aqui, para a gente não se perder. Vou vir na minha Gold. Um modelo semântico. Por que você não quer atualizar isso, querida? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou trazer as duas tabelas que eu preciso, que no caso são, na teoria, são como se fossem tabelas dimensionais, né? A DIN moedas, dimensão moedas, e a FACT, né? Tabela fato, onde eu tenho todas as cotações diárias de cada moeda. Agora sim. Vou dar um nome aqui só de modelo semântico. Tá bem difícil hoje. Ok. Aqui, ó, para quem tem contato com o Power BI, isso aqui é Power BI. Isso aqui é o Power Query. Então, eu já vou fazer algumas iterações aqui. Eu vou já fazer o meu relacionamento entre as tabelas aqui. Ótimo. Então, eu relacionei a tabela de moedas com a moeda das cotações. Eu também vou pegar aqui o dado de cotação, assim como no Power BI, ele vai pedir para somar, e eu não quero somar. Vamos colocar ele como uma média. E o campo data, eu quero formatar ele também somente data, sem data e hora.
Ótimo. A partir daqui agora, o que eu posso fazer? Eu posso criar um relatório. Criar um relatório. Em cima de quem? Desse modelo semântico. Criar um relatório. Então vamos lá. Aqui é familiar para quem tem contato com o Power BI. É o Power BI. Então eu vou pegar aqui um slice. Nesse slice eu vou colocar o nome das moedas. O que ele veio em branco aqui? Tá. Veio em branco, eu vou tirar você. Seleciona. Fecha e fecha. Tá. Meu slice com o nome de moedas está aqui. E vou criar um gráfico simples aqui de linha. Nesse gráfico de linhas, eu vou trazer e como legenda a moeda. Então, se eu colocar aqui euro, a gente está vendo a cotação do euro de hoje. Lembra, eu atualizei tudo lá. Eu fiz isso passo a passo, fui passinho por passinho, né? Até chegar aqui. Até chegar no Power BI em si. Agora, para a gente fechar isso aqui tudo, para ele ser um pipeline por completo, onde você pode determinar um tempo que ele atualiza e tudo mais, a gente vai criar o último artefato aqui, que é o pipeline, propriamente dito. Então, eu vou salvar esse relatório, vou dar o nome de relatório, vou voltar aqui no meu workspace e vou criar um novo item, só que agora esse novo item vai ser o meu pipeline. E aqui, o que vai acontecer? Vai ser onde eu vou determinar o que ele vai processar, o que ele vai fazer. É aqui por trás que, teoricamente, eu tenho o Data Factory. Vocês não estão vendo o Data Factory aqui, mas ele está aqui por trás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse bloco de anotações, e vou criar um fluxo aqui. O que processa primeiro, o que vai processar depois. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ingestão, cotação. E aqui dentro, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o meu notebook de ingestão. Eu só preciso ter certeza se é esse aqui, porque a gente baguncei nos nomes aqui. Deixa eu só ter certeza. House Bronze. Não, não é aqui não. Notebook Bronze to Silver. É esse aqui. Então, esse meu Bronze to Silver que eu não consegui renomear. Ah, agora eu consigo. Ele não atualiza. Tá, deve estar atualizando. Então, vamos voltar aqui no nosso pipeline. O que ele vai atualizar esse ano? Vou criar mais um, que vai ser o meu Bronze to Silver. E vou vir com o meu Bronze to Silver. E por último, o meu
Silver to Gold. Feito isso, aqui, assim como no Databricks, se eu tiver sucesso, eu sigo para o próximo. Se eu tiver sucesso, eu sigo para o próximo. Lembrando que aqui eu tenho uma série de informações, como o Data Factory, que eu posso, se der erro, eu faço uma outra ação. Se eu receber um arquivo dentro de uma diretoria, eu faço alguma coisa, que aí eu vou usar um gatilho. Então, é aqui que a gente vai fazer isso. É aqui que, teoricamente, o Data Factory está abstraído dentro do Fabric. E agora, o nosso modelo está completo aqui, né? Falta só eu determinar aqui um agendamento aqui. Então, no pipeline, aquilo que eu acabei de criar, eu posso vir aqui e determinar, por exemplo, quando que ele vai rodar. Ele vai rodar diariamente, às 8, 0 às 8 AM, a partir de amanhã até o dia 31, e vou salvar. Então, isso aqui vai acontecer, né? Lógico, chegar amanhã e eu processar. Mas eu posso também fazer isso aqui, ó. Eu posso vir no pipeline aqui, então eu venho aqui, valido ele, ver se não tem algum erro. Ele disse que não tem. E eu posso processar. Esse processamento aqui, ele demora um pouquinho, que ele usa alguns outros recursos aqui. Então eu nem vou rodá-lo aqui, mas seria o agendamento que eu fiz lá, é isso aqui, é o clicar aqui em executar. Ele vai fazer isso passo a passo, ele vai mostrar o que ele fez, e teoricamente ele vai chegar no final, onde é ter o dado aqui no meu relatório. Aí vocês lembram que lá no comecinho eu mostrei um monte de cards, né, que é o fluxo, e aqui, para a gente ter uma melhor visualização do que é esse fluxo, do que é esse pipeline, a gente determina o que cada caixinha dessa faz. Então aqui, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ingestão de dados. Quem que é ingestão de dados? Ingestão de dados é o meu notebook de ingestão de dados. E o que mais que ele tem aqui? E o meu pipeline, é a minha gestão de dados. Bronze, eu vou colocar o meu Lakehouse Bronze. Processo inicial é o meu notebook Bronze to Silver. Silver é o meu Lakehouse Silver. Transformação e adição é o meu Silver to Gold. Dados de ouro, posso falar que é o meu modelo semântico. E visualização é o meu relatório. Quem ficou faltando? Ficou faltando a camada Gold. Que ela também vem aqui. E o meu gestão de cotação também vem aqui. Então, esse é um fluxo de um pipeline criado no Fabric. Então, como eu fiz aqui, né? Mostrei para vocês o que é cada lakehouse que eu criei aqui, cada notebook que eu utilizei, alguns conceitos como esse do modelo semântico, que é utilizado lá no Power BI. Então, o Power BI, vocês estão vendo que está tudo embedado dentro do mesmo link que eu usei aqui do Fabric, é onde eu construí tudo isso aqui. Então, a ideia hoje era passar isso aqui para vocês. Claro que eu tive alguns percalços aqui por conta da atualização, algumas coisas que eu fiz incorreto, mas eu deixo aberto para vocês, se a gente passou muito do nosso tempo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se quiserem comentar algo, fiquem à vontade. Eu estou sem perguntas, foi mais para conhecer aí, eu acho que deu uma clarificação muito boa do que é o produto. Agradecer o seu tempo. E eu que agradeço de vocês. É um prazer sempre fazer Muito isso aqui. bom mesmo, parabéns. Muito bom, Ricardo. Muito obrigado. Parabéns. Bom, então para todos aí, com licença, fiquem bem. Fiquem bem vocês Obrigado. também. Bem.
Obrigado. bom, gente. Tchau, Muito tchau. obrigado, gente. Tchau. Obrigada a você, Ricardo.